E hoje eu quero falar que tudo é feito através da palavra. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, fala assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Queridos, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que hoje eu e você podemos desfrutar, não se existia, não era aparente, mas através da palavra, através de Jesus, se tornou a existência. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender para crer que tudo é feito através da palavra é crer. Crer que tudo que Deus fez é perfeito, que nós, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não entendamos, nós precisamos crer que tudo que Deus fez é perfeito, amém? Lá em Gênesis, nós não vamos abrir, a palavra fala que, a partir do momento da criação, o Senhor começou a declarar: haja luz, haja os animais, haja, e a palavra fala que tudo isso que ele fez era bom. E a palavra fala que ele chegou no homem e falou assim: é muito bom. Queridos, nós precisamos crer que tudo, inclusive eu e você, somos perfeitos, porque nós somos criação do Senhor, amém? Em João 1, esse eu gostaria que vocês abrissem. Fala assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Queridos, quando nós não cremos, dizemos que a palavra não é verdade. Dizemos que Jesus não é verdade. Quando nós não cremos, nós falamos que Jesus, ele não é vivo nas nossas vidas. Nós precisamos entender a real importância de nós cremos em Jesus, de nós cremos que Jesus é a palavra, de nós cremos que é tudo através dele, que é tudo por ele, que é através do poder dele, que não é através do poder da Juscelia, que não é através do poder do apóstolo, que não é através do poder de qualquer outra pessoa, mas é através do poder de Jesus, daquele que estava desde o princípio, daquele que se sacrificou por mim e por você. Queridos, a autoridade é dele. Nós ganhamos isso dele. A palavra fala em João, no capítulo 14, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Queridos, ele é verdade sobre as nossas vidas. Não importa aquilo que está aparente aos nossos olhos. Não importa aquilo que as pessoas possam dizer. Não importa aquilo que nós estejamos passando. Isso é a verdade. Quem aqui nunca passou um perrengue? Só eu, né? Eu falo que é um perrengue, né? Quem aqui nunca passou um perrengue, gente? Todos nós, um dia, né? Uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, um dia atrás, porque a palavra fala que, sim, nós teríamos dificuldades, mas ela também fala que Jesus venceu o mundo, amém? Que eu e você vencemos, e é nela que nós precisamos crer, é nela que nós precisamos declarar. Semana passada, a pastora Carla falou sobre isso. O que você tem declarado? O que você tem falado? O que você tem declarado com os seus lábios? Essa semana nós estávamos vendo algumas coisas para a nossa casa, né, um móvel, e a vendedora falou assim para a gente: mas não existe milagre. Aí eu falei: existe sim,
Existe milagre. Como não? Existe. Não, mas só Deus faz milagre. Eu falei, então tá tudo certo, porque eu sou assim com ele. Eu sou assim, então tá tudo certo. E aí, não, mas aqui não tem milagre. Aí acho que o Mário ficou meio bravo e ela também. Não, para Deus tem milagre. Não, mas aqui Deus não faz. Querida, aí o Mário, é tudo. Sabe o que é tudo? Ele falou para ela, é tudo. E a gente saiu daquela loja, foi para uma outra loja, e Deus fez um milagre. E o Senhor nos presenteou. E a compra que nós íamos fazer, nós tivemos uma baixa de R$2.000, queridos, no valor da compra. Isso é glória do Senhor nas nossas vidas. Parece algo pequeno, parece algo bobo, mas naquele momento, nós desligamos aquela palavra contrária e falamos, não, tem milagre sim, Deus vai fazer. E olha que a gente já tinha rodado loja, gente. Mas Deus fez. A gente precisa crer, queridos, no poder do Senhor. A gente precisa crer que o Senhor, Ele é capaz de fazer tudo. E que não há nada que esteja fora disso. O segundo ponto é que nós temos a autoridade através de Jesus. Em Mateus, no capítulo 28, fala assim, que é dado o poder nos céus e na terra. E tudo que nós ligarmos, será ligado. E tudo que nós desligarmos, será desligados. Queridos, nós precisamos ligar. Nós precisamos chamar a existência. Nós precisamos declarar aquilo que não existe, aquilo que não é aparente, aquilo que nós não estamos vendo, mas que nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, o apóstolo André também falou isso no domingo, o nome que está sobre todo nome, é capaz de fazer. E Ele deu autoridade para mim e para você. E nós precisamos crer nessa autoridade. Nós precisamos desligar, quebrar toda palavra de maldição. Toda palavra contrária. Quando ela falou, não existe milagre, existe sim. Existe sim, e nós precisamos declarar. Recentemente, um colega do trabalho, falou assim, não, mas eu tenho fé. Mas olha, porque todo mundo vai morrer. Eu falei para ele, eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Só se Deus quiser, levar, mas não vou, não. Não, porque eu tenho fé, mas olha a situação, mas olha não sei o quê, mas olha não sei o quê. Queridos, eu não sei se eu já peguei, se eu não peguei, porque eu já tive contato com muitas pessoas que pegaram, mas uma coisa eu sei, que do dia da pandemia, nós todos, não deixamos de vir aqui nenhum dia. E o Senhor nos guardou em todo o tempo. O Senhor, Ele nos guardou em tudo. Nós precisamos declarar, nós precisamos crer no poder que há no nome dEle. Nós precisamos desligar as palavras de maldição, que, de repente, as pessoas não entendem, mas que nós, como conhecedores da palavra, como conhecedores de Jesus, nós temos que falar, porque Ele nos deu autoridade para desligar e para quebrar tudo. Certa vez eu fui em um médico, esses dias nós estávamos conversando, o Alisson, que é o irmão do Ariel, estava comentando no carro com a gente, ele foi fazer uma obra lá, e um médico falou assim para mim, quando eu estava grávida da Laurinha, olha, você vai ficar travada, acabou comigo, Você vai ficar travada em cima da cama. Eu falei, não vou. Não, porque você vai, porque você engravidou, eu tinha uma dor na perna muito grande e eu tive com muitos anos essa dor. Você vai ficar travado. E o médico já tinha mandado eu ficar afastada, já tinha mandado eu usar bengala. Até o Mário falou, eu vou comprar uma bengala. Eu falei, você não vai. Eu vou comprar uma bengala. Eu falei, você não vai. Se você aparecer com essa bengala, eu falei, brincando, tá, queridos? Eu vou tacar na sua cabeça. Você não vai. O médico falou, não, eu vou te afastar. Não, você não vai me afastar. Não, eu vou te afastar. Não, você não vai me afastar. Eu não fui afastada, queridos. E Deus me curou. E quando o médico falou que, você vai ficar travado, eu falei, não, eu não vou. Eu nunca mais voltei naquele médico. Tem 5, 6 anos, que a Laurinha já fez 5, que o médico me deu essa sentença. Eu falei, não, eu não vou.
Queridos, nós precisamos crer, ainda que aparente, ainda que seja algo, o médico seja sim algo também instituído, mas nós precisamos crer no nosso Deus, que vai além da razão, que vai além. O terceiro ponto, nós precisamos só de uma palavra. Fala, eu preciso de só uma palavra. Amém? Vamos abrir em Mateus. Eu quero que vocês deixem aberto, que é Mateus 8. Que a gente vai andar um pouquinho aqui pelos evangelhos. A partir do verso 6. Fala assim. Aqui a palavra fala que um centurião, romano, um soldado, procurou Jesus. E a partir do verso 6 fala assim: e dizendo, Senhor, o meu criado já é em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, irei e lhe darei saúde. E no verso 8 fala assim, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse-lhe aos seus discípulos, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Queridos, você só precisa de uma palavra. E quantas palavras o Senhor tem falado nas nossas vidas? Quantas palavras o Senhor tem ministrado todas as terças, nos domingos, todas as vezes que eu e você abrimos a Bíblia, todas as vezes que eu e você buscamos, todas as vezes que eu e você estamos dispostos, quantas palavras têm sido lançadas sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós só precisamos de uma. Aqui esse homem, ele entendeu. E Jesus se maravilhou, porque ele não era conhecedor da palavra, ele não era filho, ele era um centurião romano, ele não era judeu, mas ele entendeu a autoridade. Nós temos autoridade, e nós precisamos somente de uma palavra, que é Jesus, que é o nome que está acima de tudo. Você tem declarado o nome dele em todas as situações que você olha e você vê, eu não encontro saída. Você tem declarado o nome dele, na autoridade do nome dele, sobre aquela situação que precisa ser quebrado. Semana passada nós aprendemos isso. E o que você fez com essa palavra? O que você fez com essa palavra? Naquele dia, queridos, Deus falou comigo, muito comigo. Ou você tem escutado e tem falado assim, não, não é para mim, é para o meu irmão que está lá assistindo online. Ou não, é para fulano de tal, deveria estar aqui, porque, olha, essa palavra é para ele. Queridos, não, a palavra é para mim e para você. Nós não podemos desprezar o que nós temos feito com a palavra que Jesus tem determinado sobre as nossas vidas. O que nós temos feito? Em Mateus 13, no verso 58, fala assim, pode abrir no Mateus 13, que a gente vai ler alguns textos lá. Deixa eu abrir aqui. 13:58 fala assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Queridos, o desejo de Jesus é fazer maravilhas nas nossas vidas, mas nós precisamos crer. Aqui fala que Jesus, ele veio para os seus, ele queria fazer maravilhas naquele lugar,
Mas ele não conseguiu, porque não creram. Jesus, ele quer fazer maravilhas na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos crer. Nós precisamos aplicar a palavra. Nós precisamos fazer igual esse homem aqui. Olha, Jesus, não precisa muita coisa não, ó, só a sua palavra e tudo vai se resolver. Querido, só a palavra dele, tudo vai se resolver, porque a palavra dele é vida. Você crê nisso, queridos? Então glorifica ao Senhor, porque Ele é... Em Mateus 13 ainda, a partir do verso, a gente vai voltar um pouquinho, 4:9. Fala assim: e quando semeava, que Jesus ensinando aos seus discípulos. E quando semeavam a parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Ixi, enrolou. Onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. E no verso 15 fala que porque o coração do povo estava endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com o olho, e não ouça com os ouvidos, e não compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Queridos, o quão tem sido endurecido o nosso coração diante das palavras que têm sido lançadas? Será que nós temos rejeitado a palavra? Nós precisamos entender que Jesus é essa palavra. Nós precisamos entender que essa palavra é a única verdade. Nós precisamos entender que ainda que eu não compreenda com a minha mente humana, que ainda que eu não compreenda com a razão, que ainda que eu olhe e não saiba o que está acontecendo, Deus sabe e Ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. Eu preciso confiar. Nós precisamos confiar. Continuando aqui no texto, a partir do verso 19, fala assim: e ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. São as distrações, é o julgamento, essa palavra não é para mim. Isso rouba o poder da palavra. 20. E porém, o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quando nós nos baseamos naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos vendo, e não declaramos a palavra. Olha, o que a pastora Carla ministrou terça-feira, uau, Deus falou comigo. E aí chega na segunda, acontece qualquer coisa, nós nos esquecemos. Não pode ser assim, queridos. Nós não podemos deixar que a palavra seja roubada por nada. A palavra é verdade, não é aquilo que eu estou vendo. Verso 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução, as riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. São as prioridades, as buscas dos próprios interesses, o pecado. Isso também rouba a palavra, sufoca a palavra, e ela não produz
frutos. Queridos, existem frutos que têm estações próprias. Eu gosto muito de caqui, não sei quem gosta de caqui. Se você for na feira hoje, no mercado, em qualquer outro lugar, você não vai achar caqui, porque não é tempo de caqui, não é assim? É a mesma coisa. Quantas palavras nós estamos perdendo? Porque as prioridades são outras. A prioridade da nossa vida precisa ser Jesus. O Senhor nos deixou isso. Amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre o meu interesse, acima daquilo que eu quero, acima dos meus desejos. No verso 23 fala assim: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Quem nós temos sido? As palavras lançadas têm sido perdidas nas nossas vidas? Nós temos deixado tantas palavras de bênção, tantas palavras impactantes, tantas palavras que Jesus falou: ó, ei, essa palavra é para você. Ou nós temos tomado posse e temos frutificado. Quando a palavra fala aquele que não tem raiz, é aquele que não tem sustentação. A raiz da sustentação, da fixação. Você está firme na palavra, fixo. Você tem se nutrido dela, porque a raiz, ela absorve a seiva, né, a água, os sais minerais, que dá a nutrição da planta. Você tem se nutrido da palavra, porque se você não tiver, queridos, você vai morrer. Eu e você vamos morrer, espiritualmente, porque quando nós não estamos ligados, nós morremos. A palavra fala em João 15 que quando o ramo ele é cortado, ele morre. Já viu uma árvore quando quebra um galho? Não se passa muito tempo, ela morre. Ela não é capaz de produzir nada. Nós não somos se nós não estivermos ligados. Lá Jesus fala: olha, eu sou a videira verdadeira. Se vocês não estiverem ligados a mim, olha, nada podeis fazer. Jesus, no mesmo texto, ele fala: ó, você pode pedir tudo. O que está fora de tudo? Nada. Você pode pedir tudo e vos será concedido. Queridos, nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas. Às vezes, na razão humana, nós somos roubados por pequenas coisas. E nós temos que declarar que é tudo. Não, se o meu Senhor falou que é tudo, né? O Mário falou essa semana. Se Deus falou que é tudo. Então, vamos lá. O Senhor vai fazer. Nós precisamos crer, porque Ele é o que há, é o poder que opera em nós. Em Efésios 3:20 fala: o poder de Deus que opera em nós. Nós temos essa autoridade. A palavra, ela tem que ser viva nas nossas vidas. Ela tem que estar nos nossos lábios. Ela tem que estar guardada. Ela tem que estar nos nossos corações. Os meninos. Hoje, você pode tomar posse da palavra, não deixar que nenhuma circunstância a roube. Você pode perder grandes oportunidades de vida se você não deixar que a palavra verdadeiramente entre na sua vida. Que você hoje possa decidir ser essa terra frutífera e produzir 30, 60, 100 por 1. Queridos, semana passada a pastora Carla falou um pouco sobre isso. Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele declarou. Ele não orou, ele falou assim, ó, levanta, pega a sua cama e anda. Quantas coisas nós temos deixado? Quantas coisas nós temos observado? Quantas coisas nós temos deixado de declarar porque o dia amanheceu
ruim ou porque as coisas não saíram como planejado, que em todo tempo a nossa decisão seja ficar com a palavra. Que em todo tempo nós possamos crer que Jesus ele é capaz de curar, que Jesus é capaz de libertar, que tudo aquilo que as nossas palavras são decretadas nessa terra, são ligadas, o Senhor faz, que tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor é capaz de fazer, amém? Que agora nesse momento você possa se levantar aí na sua casa, você que está aqui conosco, que você possa se levantar. E que você possa se arrepender se alguma palavra, porque você achou que você não entendeu, porque você não compreendeu ou porque você desprezou, que você possa se arrepender. Se por alguma razão você tem vivido alguma circunstância difícil e você não tem conseguido declarar aquilo que a palavra diz ao seu respeito, da mesma maneira se arrependa, queridos. Porque Deus, Ele já fez. E ainda que talvez nós vivamos momentos, momentâneas tribulações ou dificuldades, mesmo nelas, eu tenho certeza que o Senhor está te sustentando, porque Ele me sustentou em todo o tempo, em todas as dificuldades. Sabe, queridos, hoje o mundo fala da crise, o mundo fala não sei do que, o mundo fala de tantas coisas por conta da pandemia, e a gente vê interesses políticos e tantas outras coisas. E se nós não olharmos para Jesus, nós nos perdemos do caminho. Se nós não olharmos para Jesus, nós nos perdemos do foco. E eu posso te garantir, queridos, que este ano de 2020, que muitos falam que foi perdido, tem sido um ano extraordinário de Deus para a minha vida, amém? E se você creu na palavra que foi profetizada lá atrás, você também está vivendo. E se você não está vivendo, declare agora. E eu tenho certeza que você ainda vai viver, amém?